Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Programação Orientada a Objetos. Na videoaula de hoje eu vou tratar do tema Interfaces e Classes Abstratas. Para que você possa dizer que a aula foi bem sucedida, ao final dela é importante que você saiba responder essas questões. O que é uma interface? O que são classes abstratas? Quando usar interface ou quando usar classe abstrata? E qual é a relação entre herança, polimorfismo, interfaces e classes abstratas? Primeiro é importante fazer uma breve revisão de programação orientada a objetos. Até aqui nós vimos que na programação orientada a objetos, para que a gente possa criar objetos, primeiro devemos definir seus atributos e métodos nas classes. Além disso, as classes podem se organizar em uma hierarquia. A gente trabalha com hierarquia de classes para reutilizar código. Além de organizar essas classes na hierarquia, a gente pode se aproveitar do polimorfismo de diversos tipos, principalmente o polimorfismo de inclusão, para flexibilizar o nosso código e fazer com que as aplicações sejam mais fáceis de serem evoluídas. Neste ponto, nós chegamos em mais um dos pilares da programação orientada a objetos, que é o assunto de classes abstratas e interfaces. Eu já adianto que tanto as classes abstratas quanto as interfaces podem se valer dos recursos de polimorfismo. Para que eu possa explicar um pouco da motivação da utilização de interfaces e classes abstratas, é importante você considerar o exemplo de um sistema de mensagens eletrônicas. Esse sistema de mensagens eletrônicas ele tem uma caixa postal que é capaz de integrar mensagens de e-mail, mensagens de fax e correio de voz. Vocês que são mais jovens, eu acho que não devem estar habituados com fax. Um fax é um aparelho que parece com um telefone, bem grande, só que ele é capaz de imprimir uma mensagem enviada para ele. Então, nesse sistema de mensagens, a caixa postal ela deve ser capaz de trabalhar com 3 tipos diferentes de mensagem. Um e-mail, que é visualizado na tela, um fax, que vai ser impresso pelo dispositivo, e uma mensagem de voz. O áudio deve ser ouvido a partir da caixa de som do computador. Então esse sistema ele deve ser capaz de lidar com esses 3 tipos de mensagem a partir de uma referência básica, mensagem. É importante que vocês saibam que o programa vai precisar ter pelo menos 3 classes principais: a classe mensagem de texto, a classe mensagem de voz e a classe mensagem de fax. A caixa postal ela tem que armazenar uma mistura desses tipos de mensagem. Em algum momento chegou uma mensagem de fax, a caixa postal recebeu. Logo em seguida ela recebeu uma mensagem de texto. Ela deve ser capaz de armazenar também. E depois ela recebeu uma mensagem de voz, que ela vai ser capaz de armazenar. Eventualmente o usuário pode pedir para a caixa postal mostrar cada uma dessas mensagens: mensagem de texto, mensagem de voz e mensagem de fax. O ideal é que todas essas mensagens possam ser acessadas por meio de uma referência comum. Nesse momento você já deve estar imaginando como montar esse projeto de classe se aproveitando do polimorfismo. Então eu sugiro que você pause o vídeo agora e comece a projetar esse sistema. De maneira bem simples, eu quero que você imagine a caixa postal utilizando o polimorfismo para que ela consiga receber e tratar esses diferentes tipos de mensagens. Imagino que você deve ter feito um projeto um pouco mais complexo, mas o que eu quero reforçar nessa aula é que você precisa ter uma classe base mensagem e você vai ter subclasses: mensagem de fax, mensagem de áudio e mensagem de texto. Observe que a classe base vai ter um método, reproduzir. Esse método deve ser sobrescrito em cada uma das subclasses. Mensagem de fax vai fornecer sua própria implementação de reproduzir, porque reproduzir um fax exige que você faça a impressão da mensagem enviada. Mensagem de áudio também vai reescrever o método reproduzir, fornecer uma nova implementação para ele, pois para que você implemente reproduzir em mensagem de áudio, nada mais é do que enviar essa mensagem para as caixas de som da máquina. Mensagem de texto, por sua vez, também vai precisar sobrescrever o método reproduzir, visto que para que eu possa reproduzir uma mensagem de texto, basta mostrar essa mensagem de texto na tela.
Então eu teria que ter no meu código-fonte 4 versões do método reproduzir. A primeira versão na classe base mensagem, uma versão na classe mensagem de fax, outra em mensagem de áudio e uma quarta versão em mensagem de texto. Agora eu gostaria que você refletisse o seguinte: eu já falei para vocês como reproduzir uma mensagem de voz. Eu já falei para vocês como reproduzir uma mensagem de texto. E eu também já falei para vocês como reproduzir uma mensagem de fax. Agora me digam, como é que vocês implementariam o método reproduzir na classe base mensagem? Visto que em cada uma das subclasses é bem simples. Para eu reproduzir a mensagem de voz, eu vou enviar ela para a caixa de som. Para eu reproduzir a mensagem de texto, eu vou imprimir na tela. E para eu reproduzir a mensagem de fax, eu vou mandar uma ordem de impressão para o fax. Agora, como é que eu vou reproduzir, como é que eu devo implementar o método reproduzir na classe base mensagem? Pause o vídeo agora e comece a pensar um pouco sobre isso. Como é que você implementaria o método reproduzir na classe base mensagem? Se você pensou um pouco, eu acredito que você não chegou numa solução. Porque quando a gente começa a subir o nível na hierarquia de classe, em algum ponto as classes vão se tornando muito genéricas. À medida que essas classes vão se tornando mais genéricas, elas vão ficando muito abstratas, de tal forma que a gente não consegue imaginar ou a gente não teria como implementar um ou vários dos seus métodos. A nossa classe ancestral, a classe do topo da hierarquia, vai ficar tão abstrata que ela vai servir mais como um modelo. Não vai fazer sentido implementá-la. Não vai fazer sentido nem sequer criar objetos a partir dessa classe. É o caso dessa classe mensagem. Ao longo de toda a aplicação, em nenhum momento você vai criar um objeto sequer do tipo mensagem. E mais, não faz sentido nenhum você fornecer uma implementação para o método reproduzir da classe base mensagem. Aí você pode se perguntar, já que eu não vou criar um objeto do tipo mensagem, já que eu não vou implementar ou fornecer uma implementação do método reproduzir de mensagem, por que eu vou me preocupar com esse nível mais alto de abstração? Por 2 motivos principais. Primeiro, porque o seu projeto de classes vai ser mais claro, você vai conseguir pensar melhor sobre o seu problema e oferecer uma solução mais apropriada. E segundo, porque você vai conseguir se aproveitar dos benefícios de reutilização de código de herança e da flexibilidade proporcionada pelo polimorfismo. Nesse ponto, eu já adianto para vocês que a gente vai precisar trabalhar com a palavra-chave abstract. O abstract, essa palavra-chave abstract, ela vai servir para indicar que um método desta classe ele não vai ter implementação. Veja um exemplo do método reproduzir aqui na classe mensagem que eu criei. O método reproduzir ele tem um modificador abstract, public abstract void reproduzir. Fechei aqui minha instrução com ponto e vírgula, não há sequer chave de abertura e chave de fechamento do corpo do método. Esse método aqui ele foi declarado sem corpo. Quando eu declaro o método como abstract, eu estou dizendo exatamente isso, que esse método não terá corpo. Eu estou indicando a declaração do método, mas eu não vou fornecer nenhuma implementação para ele. Além disso, se uma classe possui pelo menos um método abstrato, ela deve ser declarada também como abstract. As classes abstratas podem, além dos métodos abstratos, terem também métodos concretos. Nesse ponto, você já deve ter imaginado que um método concreto é um método que tem corpo. É isso mesmo. O método abstrato ele não tem corpo, o método concreto é um método que você estava acostumado, que tem uma implementação, um algoritmo no seu corpo. Portanto, as classes abstratas podem ter dados e métodos concretos, além de métodos abstratos. Veja o exemplo da classe mensagem. Além do método abstract void reproduzir, eu implementei o método getRemetente, que retorna o remetente, e defini o atributo remetente. Claro que vão ter ainda outros atributos na classe mensagem e com certeza terão outros métodos, tanto abstratos quanto concretos também na classe mensagem.
Eu só fiz esse exemplo bem simplificado para que você entenda que uma classe abstrata ela pode ter várias coisas, inclusive métodos abstratos, sem a implementação de um corpo. Um método abstrato vai prometer que todos os descendentes, que não são abstratos, dessa classe abstrata vão implementar o método ou os métodos abstratos dessa classe. Então, uma classe base pode ter diversos descendentes. Se essa classe base tiver um ou vários métodos abstratos, todas as classes não abstratas que estendem dessa classe base devem implementar obrigatoriamente todos os seus métodos abstratos. Uma classe pode ser declarada como abstrata mesmo que ela não possua métodos abstratos. Isso faz sentido para você indicar que não podem ser criados objetos a partir dessa classe. Muitas vezes ao longo do projeto vão ter classes que vão servir como base para sua herança, mas que de fato em nenhum momento da execução do seu sistema ou em nenhum momento do seu projeto vai fazer sentido criar um objeto a partir dessa classe. Então o ideal é que a gente declare essas classes como abstratas, porque a gente não pode criar objetos a partir de classes abstratas. Por exemplo, se eu tentasse criar o objeto MSG do tipo mensagem, esse tipo de tentativa de instanciação não pode ser feito. O seu código vai dar erro. Vamos voltar para o projeto de classes do desenvolvimento do Sequence. Todas as videoaulas eu trago algumas novidades desse projeto para vocês, porque eu estou constantemente atualizando ele. Dessa vez eu adicionei a classe usuário BIO, usuário DAO. Essas classes estendem de pessoa BIO e pessoa DAO respectivamente. E eu tenho aqui a minha classe pessoa VO. Observe que ao longo da execução do meu sistema, quando eu logar, começar a criar projetos, eu vou adicionar funcionários nos projetos, o projeto vai ter um gerente, vai ter o responsável, existe o presidente da fundação que pode fazer login e ficar observando o que está acontecendo no sistema. Então, ao longo de todo o ciclo de execução do meu software, quando ele estiver em funcionamento, eu vou criar objetos do tipo usuário VO no momento do login. Eu vou criar objetos do tipo responsável e gerente enquanto eu estou criando o projeto. Eu vou criar objetos do tipo funcionário VO para inserir nos projetos. Vai existir objeto do tipo presidente VO, caso o presidente faça login, mas em nenhum momento da execução do meu software vai existir objeto do tipo pessoa VO. O pessoa VO foi uma classe concebida para que a gente se aproveitasse da herança e do polimorfismo. Perceba que eu estou usando pessoa VO como item de polimorfismo de inclusão em diversos outras classes, mas em nenhum momento vai existir ou fará sentido existir um objeto pessoa VO. Portanto, o ideal é que a gente defina pessoa VO como uma classe abstrata. Para dizer que uma classe é abstrata no diagrama de classes, a gente vai usar o estereótipo. Isso aqui no diagrama de classes é chamado estereótipo. Esse estereótipo abstract vai indicar que essa classe pessoa é uma classe abstrata. Nesse momento, até aqui no projeto, eu ainda não consegui pensar em nenhum método abstrato para a classe pessoa VO, mas mesmo assim faz sentido declarar essa classe pessoa VO como uma classe abstrata. Vamos ver um pouco de código. Vamos no pacote Model VO. Eu vou abrir a classe pessoa VO, que é superclasse de responsável, de usuário, de funcionário e de gerente. E eu vou declarar essa classe como abstract. Nesse momento ela vai ser uma public abstract class pessoa. Eu não vou ter impacto nenhum sobre as outras partes do meu código. O funcionário que extende pessoa, não houve nenhuma mudança, ele não deixou de funcionar porque pessoa virou abstrata. Gerente também não deixou de funcionar e nem houve uma mudança porque pessoa virou abstrata. O mesmo para responsável e usuário. Só iria haver uma mudança se eu criasse algum método abstrato. Algo do tipo public abstract void teste. Ponto e vírgula para dizer que o método se encerrou. Salvei. Pessoa está perfeito, mas vejam que agora existe erro em funcionário, existe erro em usuário. Professor, por que não existe erro em responsável nem erro em gerente? Porque gerente e responsável eles estendem de usuário,
mas funcionário, por exemplo, e usuário estendem de pessoa. Isso significa que funcionário e usuário são obrigados a fornecer uma implementação para aquele método teste que eu declarei em pessoa. Então eu posso copiar aqui o cabeçalho do método, venho aqui em funcionário, copio o cabeçalho, esse método vai deixar de ser abstrato porque eu vou fornecer uma implementação para ele. Agora sim, funcionário, quando eu salvar, deixou de ficar com erro, porque eu forneci uma implementação. Professor, você não forneceu nenhuma implementação, mas eu dei um corpo para esse método. É isso que eu precisava fazer. Eu tenho outra opção. Eu poderia chegar aqui em usuário VO e manter esse método public abstract aqui. Eu não quero fornecer nenhuma implementação para ele. Mas se uma classe tem pelo menos um método abstract, essa classe vai ter erro, a não ser que você declare ela como abstract. Então esse método já existe na superclasse, eu não preciso declarar aqui. Mas eu posso resolver esse problema transformando a classe usuário VO em um abstract class usuário VO. Só que neste caso eu transferiria os erros para as classes gerente e responsável, porque em algum momento alguém da hierarquia de classes vai precisar fornecer uma implementação para o método abstrato teste. Vejam aqui, eu teria que obrigatoriamente fornecer essa implementação, public void teste. Entenderam como funciona uma classe abstrata? Espero que com esse exemplo tenha ficado bem claro. As subclasses não abstratas precisam fornecer uma implementação para esse método. Se o usuário não forneceu, obrigatoriamente deveria deixar o usuário como classe abstrata. Além disso, vocês viram que eu posso ter uma classe abstrata, mesmo que eu não tenha nenhum método abstrato. Mas, por outro lado, eu não posso ter um método abstrato em uma classe não abstrata. Classe pessoa fica com erro porque tem esse método abstrato. Ela pode ser abstrata sem nenhum método abstrato. Quando eu salvar, agora ela funciona perfeitamente. Então não esqueçam desses detalhes. Além das classes abstratas, outro importante conceito que vocês precisam dominar muito bem são as interfaces, que vão representar uma promessa de que uma classe vai implementar os métodos com as assinaturas já previamente definidas. As interfaces, elas se parecem muito com o ponto H que vocês trabalharam em C++. Nas interfaces nós vamos definir os métodos, a sua assinatura e o seu cabeçalho, e as classes que implementam esses métodos devem definir o seu corpo. A interface vai conseguir separar o contrato, o que você deve implementar, da implementação, do corpo dos métodos. Quando a gente cria uma classe que implementa uma certa interface, a gente utiliza a palavra-chave implements. A API do Java, por exemplo, ela é um conjunto de interfaces. Por isso que existem várias implementações do Java. A implementação da Oracle e a implementação do OpenJDK, por exemplo. Porque você pode pegar toda a API definida pela Oracle e fornecer sua própria implementação para ela. Com as interfaces, nós vamos conseguir implementar o que eu já havia dito na aula de herança, que Java não permitia, que era a herança múltipla. Mas lembram que eu coloquei um asterisco ao lado de herança múltipla? Porque nós conseguimos simular a herança múltipla por meio das interfaces. Além disso, com as interfaces, nós vamos conseguir oferecer e utilizar o polimorfismo do tipo inclusão sem que haja herança. As interfaces são muito utilizadas em grandes projetos por dois motivos. Primeiro, para guiar os programadores mais inexperientes a seguir os modelos gerados pelos programadores mais inexperientes. E segundo, para aumentar a flexibilidade, pois nós conseguimos usar diretamente o polimorfismo junto com as interfaces. As classes que implementam cada uma das interfaces têm liberdade para fornecer a implementação que ela quiser para esses métodos. Inclusive, eu posso ter diversas classes que implementam as mesmas interfaces, e aí cada classe vai oferecer uma implementação diferente para os métodos definidos em determinada interface. Evoluindo ainda um pouco mais o nosso diagrama de classes,
Percebam que eu criei agora interfaces no meu diagrama. Pessoa InterBio, pessoa InterDAO, usuário InterBio e usuário InterDAO são interfaces. Eu sei disso porque eu defini essas interfaces usando o estereótipo interface. Além disso, eu tenho classes que implementam essa interface. Cuidado com as diferentes setas do diagrama da UML. Essa seta tracejada com a ponta completa significa que uma classe implementa uma interface. A seta não tracejada, a seta sólida com a ponta fechada é herança, e a seta tracejada com a ponta da flecha aberta é a dependência. Observem que as classes que eram compostas praticamente somente por métodos, elas viraram interfaces. Isso é uma boa prática. Se você identifica uma classe que só tem métodos, é uma boa prática fornecer uma interface para essa classe, porque assim vai permitir com que usemos o polimorfismo de inclusão. Nós vamos programar para o geral, para a interface, e não para o específico, para a classe. Nós devemos esperar uma referência da interface, apesar de recebermos concretamente objetos da classe. Mas isso aumenta a flexibilidade do nosso software. Por isso que nós criamos pessoa InterBio, pessoa InterDAO, usuário InterBio e usuário InterDAO. Detalhes para as regras de interfaces. Assim como uma classe abstrata, eu também não posso instanciar interfaces. Eu posso criar subclasses de interfaces desde que eu esteja criando uma nova interface. Ou seja, eu posso criar uma interface A que extends B, desde que B seja também uma interface. Se eu criar uma classe, obrigatoriamente a minha classe precisa implementar a interface. Eu posso colocar constantes em interfaces, mas eu não posso colocar métodos concretos, apenas métodos abstratos. Outro detalhe importante é que eu posso implementar múltiplas interfaces, quantas interfaces eu quiser. Eu posso declarar uma classe A que implemente B, C, D, desde que B, C e D sejam interfaces. Vamos criar essas interfaces no código. Aqui em Bio, eu vou criar duas interfaces. Nesse caso, como eu tenho somente usuário Bio, eu vou criar apenas a interface usuário InterBio. Agora eu não vou criar uma class, eu vou criar uma interface. Há uma possibilidade de não aparecer um menu para vocês, mas eu cliquei com o botão da direita em cima do pacote, cliquei em New e ele vai me dar a opção de escolher interface. Quando eu clicar em interface, eu vou dar um nome para a interface, vai ser usuário InterBio. Clico Finish. Vejam que o Java já indica que eu estou declarando a interface e eu vou definir os métodos aqui nessa interface. Todos os meus métodos são públicos. Eu tenho o método public usuário view listar, por exemplo. Preciso importar o usuário view. Basta clicar aqui e importar, que o Eclipse faz essa tarefa para mim. E eu tenho um método, por exemplo, public void editar usuário view uso. Professor, agora há pouco você falou que a interface ela só possui métodos abstratos, mas nenhum método desse você declarou como abstrato. Vejam que os métodos eles não têm corpo, porque por padrão, no momento que você declara uma interface, obrigatoriamente você só pode declarar métodos abstratos. Então você nem precisa dizer que eles são abstratos. Veja que se eu tentar colocar um corpo para o método, ele vai dar erro na minha interface, está com erro. Quando eu tiro o corpo e deixo a definição, eu tiro o erro. Por outro lado, eu posso colocar que esse método ele é abstract e não vai dar erro. Claro, ele é um método abstrato. Então vejam que o abstrato na interface ele é opcional. O padrão todos são abstratos. Muito simples. Agora que eu criei o usuário InterBio, eu vou alterar o meu usuário Bio para que ele agora implemente
implements usuário inter.bio. Ele é obrigado a fornecer uma implementação para cada uma daquelas classes. Vejam que esse erro aqui foi adicionado porque eu transformei o usuário em classe abstrata. Vamos tirar aqui o usuário de classe abstrata. O usuário não vai ser abstrato. Com isso eu tiro esse erro aqui do meu usuário BO, mas ele continua com erro porque ele não está respeitando a interface do método listar. Eu disse que o listar retorna um usuário VO e não um array. Então vamos corrigir nossa interface porque o correto é ele listar um array de usuário VO. Agora sim, com isso, nós voltamos para a classe usuário. Ele implements, não tem o E, a nossa interface usuário inter.bio. E agora sim, o erro que ele dá é porque na interface o nome do método não é alterar, o nome do método é editar. Agora eu forneci a implementação para esse método e minha classe deixa de conter erros, porque eu forneci implementação para os dois métodos que foram definidos na interface usuário inter.bio. Quando eu tiver aqui na minha classe teste, por exemplo, eu posso usar todo o polimorfismo. Aqui eu não vou declarar objetos do tipo usuário bio, eu vou declarar objetos do tipo usuário inter.bio. Ok, a implementação que eu vou fornecer é do tipo usuário bio, mas vejam que eu estou apontando para a superclasse. Não é superclasse, professor, é interface. Mas eu já tinha adiantado para vocês que a interface ela vai nos dar todas as possibilidades do polimorfismo de inclusão, como se a gente estivesse trabalhando com hierarquia de classe. Então a interface ela vai se comportar como se fosse uma superclasse. Eu posso declarar referências das superclasses e agora das interfaces e fornecer instâncias de subclasses ou de classes que implementam a referida interface. Por outro lado, eu não posso instanciar objeto de interface. Se eu tentasse fazer o bio2 recebe new usuário inter.bio, isso aqui não dá, isso aqui não funciona. Se você colocar o mouse aqui, ele vai avisar que você não pode instanciar esse tipo usuário inter.bio. Você não pode instanciar porque ela é uma interface. Então, voltando ao diagrama, cada classe dessa que eu marquei com esse estereótipo interface vai ser uma interface no nosso código-fonte. Então, eu vou criar pessoa inter.bio, eu vou criar pessoa inter.dal, eu vou criar usuário inter.bio e eu vou criar usuário inter.dal, além de outras interfaces. A minha sugestão é que as classes que tenham somente métodos, você forneça uma interface também para que você possa se valer do polimorfismo usando essas classes. Como eu já tinha adiantado para vocês, não é possível instanciar interfaces. Eu posso criar subclasses de interface. Agora, para que eu crie uma subclasse de uma interface, obrigatoriamente essa subclasse também precisa ser uma interface. Dentro de interface, eu só posso colocar constantes. Eu não posso colocar variáveis em interfaces. Além disso, como eu já havia adiantado que as interfaces vão permitir com que a gente tenha herança múltipla, eu posso implementar diversas interfaces. Do jeito que eu fiz ali, usuário bio implements usuário inter.bio, eu poderia ter usuário bio implements usuário inter.bio, vírgula, qualquer outra interface, vírgula, qualquer outra interface. Eu posso implementar quantas interfaces eu quiser. Além disso, também é possível estender uma classe ou classe abstrata e ao mesmo tempo implementar uma interface. Deixa eu mostrar para vocês. Isso que eu vou mostrar para vocês não vai ficar no meu código porque não faz parte das regras de negócio da minha aplicação. Mas eu queria mostrar que é possível extends pessoa VO, por exemplo, que é uma classe abstrata, serviria também se ela fosse uma classe comum, e ao mesmo tempo implements usuário interface bio. Esse erro que ele mostra é porque eu não importei pessoa,
Agora fazendo esse import, ó, apareceu aqui. Quando eu salvar minha classe, não tem erro. Eu tenho um extends e um implements. Por outro lado, eu também poderia implementar várias interfaces. O extends não. O extends você só pode estender uma classe. Mas o implements você pode implementar quantas interfaces forem necessárias. Com extends ou sem extends. Teve implements, eu posso colocar aqui vírgula, uma outra interface qualquer. Eu vou tirar isso do código porque isso não faz parte das minhas regras de negócio. Para que fique um pouco mais claro e você possa entender as diferenças entre interfaces e classes abstratas, uma classe ela pode implementar diversas interfaces. Já por outro lado, ela só pode herdar uma única classe, sendo ela abstrata ou não. Uma interface ela não pode ter qualquer tipo de código, nem código padrão, ela só pode ter métodos abstratos ou constantes. Já uma classe abstrata, ela pode ter métodos abstratos, métodos concretos, pode ter constantes, pode ter variáveis, tudo que você coloca numa classe comum, você pode colocar numa classe abstrata. O ideal que você use interface é quando diversas implementações vão compartilhar a mesma assinatura do método. Então a interface vai funcionar melhor. Por outro lado, as classes abstratas vão funcionar melhor quando subclasses compartilham um comportamento e estado comum. Então, nesse caso, a classe abstrata funciona melhor. Se você quiser incluir um novo método em interface, obrigatoriamente você vai precisar alterar todas as implementações da interface para que forneça a implementação desse método. Por outro lado, se você adicionar um novo método numa classe abstrata, você pode fornecer a implementação desse método. Nesse caso, as subclasses não são obrigadas a implementar um método, porque você forneceu uma implementação padrão. Eu diria para vocês que, na prática, a gente vai usar classes abstratas quando não fizer sentido criar um objeto daquele tipo, mas ele é importante para que você reutilize código, tanto atributos quanto implementações de métodos. Já a interface, por outro lado, se você tem classes que só têm métodos, vale a pena criar interfaces para se beneficiar do polimorfismo. Por mais que no momento você não identifique que esse polimorfismo vai te trazer vantagens, você já está construindo o seu software flexível pensando no futuro. Pode ser que futuramente surjam novas classes que também vão implementar aquela interface. Assim, o polimorfismo de inclusão vai passar a fazer sentido à medida que o seu software evolui. Vejam esse exemplo das classes Shape, Círculo e Retângulo. Eu poderia ter círculo e retângulo estendendo shape e eu poderia ter círculo e retângulo implementando shape. Eu vou fazer shape como classe abstrata se eu tiver atributos para colocar em shape. Aí vai fazer sentido deixar ela como classe abstrata. Se shape só tiver métodos, como por exemplo, calcular área, calcular perímetro, então vai fazer mais sentido deixar ela como interface. O ponto é que é importante vocês conhecerem bem essas diferenças e saberem como aplicar cada uma dessas classes. E era justamente esse assunto que eu gostaria de falar com vocês na aula de hoje. A partir da próxima aula, aí sim eu vou falar sobre o polimorfismo paramétrico e você vai reforçar a possibilidade de utilização de interfaces e classes abstratas com polimorfismo tanto do tipo inclusão quanto do tipo paramétrico. Nos vemos na próxima aula. Fiquem todos bem e com saúde.